Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um Unicast. Hoje nós estamos no segundo episódio. Esse podcast foi feito para vocês com o intuito de trazer conhecimento, tanto para pacientes, futuros pacientes, ou a galera mesmo que tem interesse em conhecer sobre a área da harmonização, da estética, autoestima, bem-estar. O projeto foi idealizado justamente com o intuito de trazer muito conhecimento rico, em uma conversa tranquila com convidados, né, profissionais de áreas variadas, mas que vão enriquecer muito na vida de vocês. Então, acompanhem a gente aí, nos sigam no YouTube, no Instagram, deixem sempre ativado o sininho. E nós já estamos, como eu disse para vocês, né, no segundo episódio, então hoje eu vou receber ela, formada pela Universidade Federal de Goiás, atuou como RH e hoje atua em consultório com foco em clínica, através de abordagem conhecida como psicanálise. Consultora e treinadora de desenvolvimento de pessoas, pós-graduada em desenvolvimento de competências e indicadores na área organizacional e também em psicanálise clínica. Então, seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Lu. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada mesmo por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar de um tema que hoje ele é tão importante, né? Falando sobre saúde mental, sobre essa questão da imagem. Eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o senso estético na área da psicologia. Esse assunto é um assunto muito polêmico, né? Principalmente quando a gente fala da questão da busca por procedimentos ofertados no mercado e na harmonização facial. Quando a gente fala sobre isso, o que você pode dar como visão pra gente nessa área? É que hoje nós temos uma busca muito constante, né? Quando a gente pensa nessa questão da estética, e varia muito. O que é estética, o que é esse olhar estético bonito, né? Aumentou muito a demanda e eu digo também que às vezes aumentou muito a questão dessa concepção do que é o bonito, né? Trazendo também o que nós vamos trabalhar e nós vamos falar juntas, mas trazendo muito essa concepção de que o que é o bonito, quando que eu me vejo bonito, até que ponto eu entendo que tá bom e até que ponto eu entendo que talvez eu não precise, enfim. Então é todo um processo que envolve a saúde física e emocional, que eu acho que é bem legal. Bacana. Queria que após essa sua abertura, claro, do nosso tema, contasse um pouquinho pra gente, de fato, o que é a psicanálise e como ela pode favorecer na nossa vida. Eu amo falar de psicanálise, né? Não tenho dúvida, amiga. Eu amo. A psicanálise, ela traz uma vertente, é uma abordagem, para quem não entende muito, assim, a psicologia, ela possui várias abordagens. Hoje nós falamos sobre a questão da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, nós temos a psicanálise, entre outras, e a psicanálise, ela é o meu xodózinho, que é onde eu trabalho na clínica e é onde eu me especializei, né? O que a psicanálise fala? A psicanálise traz todo um contexto de vida do sujeito. Então, hoje nós não falamos, por exemplo, do sofrimento psíquico somente para aquele momento que o sujeito está vivendo, mas todos os traumas, as vivências, a forma como ele aprendeu a ser enxergado dentro do ambiente, onde ele viveu pelos cuidadores, porque aí a gente não fala pai e mãe, porque talvez não tenha sido pai e mãe quem criou esse indivíduo, mas que através dos olhos desses cuidadores fez com que ele tivesse uma leitura de si. E aí faz com que nós trazemos algumas crenças, alguns traumas, e a psicanálise vai falar que a infância é uma terra que a gente pisa a vida inteira. Às vezes tem pessoas que falam assim, para que eu vou num psicanalista se eles vão falar que a culpa é dos meus pais, né? E não é que a culpa é dos seus pais, é a partir daquele ambiente que eu fui criado, o que é que eu fiz com aquilo que fizeram comigo na minha vida adulta, na forma como eu fui me tratando. Então, a psicanálise, ela faz com que aquilo que é do inconsciente seja tornado, trazido, né, seja visto através do consciente, fazendo com que a gente consiga ter um acesso maior, tirando o sujeito desse mecanismo que é automático, porque às vezes a gente faz as coisas e fala, por que é que eu fiz? Por que é que isso me doeu? Por que é que isso me dói tanto? Então, aí nós falamos sobre os traumas, né? Então, a psicanálise, ela traz o inconsciente pro consciente, fazendo com que a gente consiga trabalhar melhor essas memórias, trazendo um menor sofrimento psíquico. Então, a gente pode falar que a psicanálise ela é basicamente um autoconhecimento para que eu me entenda as minhas dores e por que eu estou vivenciando elas? Tipo isso, a análise promove isso, né? Essa busca de quem é que eu sou, como é que eu sou e o que é que eu fiz de mim daquilo que fizeram comigo, né?
Eu falo muito assim, por exemplo, uma criança ela não sabe o que é fome até que ela tenha um desconforto, alguém lhe dê comida e ela identifique. E isso também está associado à nossa imagem mental. Eu não sei se eu sou bonita ou se eu sou feio, eu só sei que eu sou bonita ou sou feio através dos olhos dos que me cuidam. E isso vai fazendo com que nós vamos criando algumas concepções nossas ao longo da vida que faz com que nós tenhamos algumas crenças que nem sempre são tão legais assim sobre nós. Bacana, bacana. Muito se fala de inteligência emocional, né? Principalmente depois da pandemia, esse assunto ficou cada vez mais em alta, tá vendo? Você acredita que essa questão de senso estético pode estar conectada com insegurança correlacionado com a autoestima da pessoa? Ah, mas sem dúvidas. E eu falo jeito, assim né? que não tem jeito. E eu falo que a pandemia, ela trouxe um holofote, né? Porque o que a gente vive? A gente vive uma correria, né? A gente está sempre com muito um senso de urgência muito grande. O que a pandemia fez? Com que a gente parasse. Então nós paramos para olhar mais para nós paramos para olhar mais para as nossas relações, tanto que a pandemia trouxe inúmeros divórcios. Por quê? Às vezes aquilo que eu estava levando no automático, de repente a pandemia fez com que eu ficasse em casa. E olha só, vou ter que conviver com essa pessoa que eu escolhi. Não, e é interessante também essa questão de pontuar, porque muitas vezes a pessoa apenas conviveu vive uma correria. E ela conviveu com aquele parceiro durante pouco tempo da vida dela. Aí ela teve que descobrir de fato quem que era o parceiro ou a parceira. Sim. Com a convivência, que a gente não tinha como sair daquilo ali. Ou você convive, ou você convive, né? E aí, de repente, eu descobri quem estava comigo. E eu não queria. E eu queria muito. Exatamente. Tipo isso. Exatamente. Nesse caso também, a gente vê uma questão interessante quando a gente faz essa correlação aí da pandemia e autoestima e tudo isso. As pessoas, elas ficaram trancadas, né, entre aspas. Então, elas começaram a se observar mais. Elas começaram a se notar mais. E justamente isso que você falou. Beleza, autoestima vindo dos olhos dos outros, né? Não é aquilo que eu estou olhando, mas aquilo que outra pessoa está olhando e está trazendo para o meu subconsciente. Então, eu comecei a analisar. Será que realmente eu sou bonita, estou bem fisicamente, estou aquilo, estou aquilo? E outra, além de que muitas pessoas se cuidaram bastante na pandemia, né? Mantiveram a sua rotina, e outras pessoas deixaram o barco tocar e se perderam no meio daquilo, né? É que a pandemia trouxe esse sentimento do fim, né? Isso. Então nós começamos a viver, pela primeira vez nós descobrimos que nós somos mortais. E aí, de repente, eu não sei se eu tô satisfeito com essa imagem que eu tô vendo no espelho, eu não sei se eu tô satisfeito com as minhas relações. A vida é muito curta para viver isso daqui, então eu quero muito mudar, eu quero muito trocar. Pessoas estão passando por situações extremamente difíceis, então esse sentimento de que de repente eu me tranquei em mim trouxe essa sensação de que o que é que eu faço com isso agora, né? E a estética, a gente percebe que inclusive foi uma área que cresceu muito na pandemia. Justamente. Por quê? Porque de repente eu comecei a ter um tempo, talvez um olhar mais voltado para mim, inclusive para minha vida, para as minhas relações. E isso fez com que eu trouxesse essa análise de: será que eu estou satisfeito? O que será que eu quero mudar? Como é que eu me sinto com isso? Talvez até trazendo um sentimento de que o que é que eu ainda preciso melhorar para que então eu esteja satisfeito nessa vida que eu estou levando. Então, de fato, e aí quando a gente pensa nessa questão da saúde mental, eu gosto muito de pontuar que saúde mental ela é um contexto. Se você olhar hoje pela Organização Mundial de Saúde, ela vai falar que saúde mental é não ter nenhum tipo de doença, o que é difícil, né? Quando a gente pensa em saúde mental, ela é um contexto do físico, do emocional, das nossas relações e da forma como eu me vejo, da concepção que eu tenho de mim. Então, de fato, a estética está muito relacionada, inclusive, não somente à imagem que eu reflito, mas os pensamentos que eu venho trazendo com base em quem eu sou. Não, e foi interessante você falar, porque essa semana ainda eu estava vendo sobre essa questão da saúde, né? E falava muito que realmente a saúde, ela não é só a saúde física. Para você estar realmente saudável, você tem que estar saudável também mentalmente. E quando a palestra que eu assisti foi até na segunda-feira, falava muito também da questão de religiosidade, misturava, sabe? E isso tudo misturado. Religiosidade, físico, mental. Então, realmente é uma mistura muito importante, né, que a gente precisa para poder conseguir estar ali inseridos no nosso dia a dia. É um equilíbrio, né? Isso, mostrando quem realmente somos. Sim, né? e é um equilíbrio. Porque
um vai depender muito do outro. Então, hoje você, por exemplo, se você parar para pensar na questão dessa questão desse senso estético, ele também é analisado de que às vezes o que fica bonito na Luli não fica bonito em mim, às vezes, e assim sucessivamente. Não porque é feio, mas por uma questão de como eu entendo aquilo que está em mim, aquilo que está em você. Então está muito voltado também para a questão mental. Uma coisa que também a gente pode falar depois da pandemia, que as pessoas elas vieram muito para a realidade virtual, eu acho assim, eu acredito que você também acredite nisso. As pessoas começaram a colocar padrões para ela, de acordo com aquilo que elas viam na grama do vizinho, não é mesmo? Então começou muito essa busca, igual você falou, pela estética, e aí as pessoas começaram a analisar aquilo e querer trazer aquilo para a vida delas, entendeu? Ah, porque a Karina fez aquele procedimento ali, ficou lindo para ela, então eu preciso fazer aquele procedimento. Mas por quê? Porque a pessoa ficou mais inserida nessa área, ela ficou mais inserida na parte do virtual. Luli, se eu te contar que hoje, por exemplo, nos atendimentos online que eu faço, eu já ouvi de pacientes que às vezes eram no presencial e agora está no online, ou que veio para o online na pandemia, de falar assim, ó, meu Deus, Karina, eu vi minha imagem aqui, eu tô assustada. Porque o online também trouxe isso, né? De repente, eu não só vi nas redes sociais, mas eu me vi ali, né? Esse online, nas reuniões online, do vídeo ligado, de repente, essa imagem que tá ali, aonde foi que eu perdi ela que eu não tava vendo? Então, de fato, a gente trouxe essa concepção de quem eu sou aqui. E que imagem que é essa que tá refletindo? E quando foi que eu fiquei assim? E muitas vezes, a pessoa às vezes ela nem se conhece. Ela viveu a vida inteira naquilo, tão inserida em alguma cultura, alguma coisa que ela nem se conhece. Então, quando ela vai para essa parte do virtual, ela vai tentar se reconhecer em alguém. Aí, como as pessoas vieram colocando padrões, então, eu não estou inserida nesse padrão, o que está acontecendo comigo? Precisa entrar. Precisa entrar, justamente. E a estética veio muito pesada nessa parte. Tanto é que se a gente for colocar como padrão, a gente nem pode falar muito nessa questão, porque as pessoas exageraram demais. E agora, graças a Deus, está vindo, né, voltando a prática de que você não tem um padrão, mas você tem você. Então, meio que fez um rebuliço. A pessoa ela não se conhecia, agora ela está se conhecendo. Né? Ela está entendendo aquilo que realmente é favorável para ela, o que vale a pena para ela e o que fica melhor para ela, porque ela precisa pensar nela. Exatamente. E que se eu não souber, eu faço procedimento e ainda não me reconheço. Porque aquilo ali não sou eu. Justamente. Eu atendo várias pacientes aqui, né? Muitas vezes eu entendo que elas estão buscando, às vezes não é só o resultado estético, mas sim algo que pode estar mais profundo no íntimo. Na sua visão, qual a relação da psicologia com a estética? Eu falo que a psicologia ela vai tocar diretamente na estética. Por quê? Primeiro por tudo que nós falamos aqui, né, da forma do padrão, e também porque a gente traz uma falsa concepção de que, se eu for assim, então eu serei aceito. As pessoas vão gostar de mim, as pessoas vão me aceitar. Então, talvez se eu fizer isso, e às vezes você tem pessoas, você deve ter muitas pacientes assim, que às vezes você olha e fala assim, linda, ou lindo, não sei, lindo, mas não tem muita correlação com a imagem que ele passa, mas com aquilo que ele pensa de si. Então, quando a gente pensa nessa ideia de que da saúde mental, às vezes eu vou olhar para um indivíduo e vou pensar, talvez não precisaria, mas ele tenta suprir talvez uma falta, de uma vivência, de um sentimento de que talvez eu não goste de mim emocionalmente, me sinta incapaz, insuficiente, a compensação no estético. E Freud vai dizer que todo excesso esconde uma falta, né? Então, todos os excessos estão tentando tapar faltas que talvez nós não olhamos. Por isso que é importante exatamente essa análise de pensar, de fato, o quanto eu me reconheço, o quanto eu me vejo nisto e como é para mim. Porque a estética ela é extremamente bonita, mas todo mundo vai dizer aqui, e a gente sabe que está muito atrelado à forma como as nossas vivências, que às vezes você tem uma pessoa que você diz assim, todo mundo já disse isso. Gente, não acho tão bonito, mas quando ele conversa ou quando ela conversa, nossa, fica linda. Então eu não sei muito se estética tá só nessa questão do físico, né? Porque a gente acha bonito exatamente aquilo que nos enche os olhos de acordo com a concepção que nós criamos, não necessariamente com a imagem que nós refletimos somente.
E também com as pessoas com a qual nós nos relacionamos, né? Vivemos, isso mesmo. Porque um exemplo, a gente já tá falando aqui na área da psicologia e da estética. Vamos supor você casada, eu casada, e os nossos maridos, eles criam uma referência, um padrão de avaliação. A gente tem aí a Paula Oliveira, que é uma puta de uma gostosa, né? E que ela foi muito apreciada por muitos homens e muitas mulheres. Então, quando a gente tira ela como referência, um exemplo, às vezes o marido tá ali avaliando aquilo ali, mas você tá dentro de casa, seu marido não tá te avaliando. Então, aquela mulher que tá todos os dias inserida naquela situação, vendo o marido dela gostando daquele padrão de beleza, ou namorada, qualquer pessoa, trazendo aquilo ali como referência, ela vai olhar no espelho e ela fala assim, não sou Paula Oliveira, mas ela pode ser muito mais linda, muito mais perfeita, mas eu não sou essa, porque o meu marido está buscando referência em outra pessoa e não em mim. Então, quando você disse lá atrás que um neném, ele não sabe, que ele sente fome até ele entender que a comida foi entregue para ele, aquilo vai sanar a necessidade, é realmente voltando para essa questão de que a gente não entende de beleza até alguém nos proporcionar e entender e falar assim, você me acha bonito, ou você acha aquilo bonito, e eu preciso colocar isso em mim. E o que eu acho mais interessante disso, pensando nessa questão das relações, é por que é que eu entro nesse processo de satisfazer esse desejo do outro? Porque, por exemplo, não sou Paola Oliveira, mas casou comigo. Como é isso para mim? O que faz eu sustentar essa relação? O que é que eu sinto nessa relação? Porque existem várias formas de nós nos sentirmos bonitas também, né? Às vezes a gente atribui somente, mas, por exemplo, o dia que você tem um excelente trabalho, que você trabalha super bem, você olha no espelho e fala, cara, eu sou incrível, eu sou linda, porque está voltado para a questão da autoestima. Então, o que nós precisamos olhar? Sim, é muito legal quando a gente busca essa questão da imagem associada a esse complemento. Então, nesse sentido, a gente volta lá atrás, naquela questão do autoconhecimento, voltado para a psicanálise. Eu não me conheço, eu não entendo de onde vim, para onde vou, o que quero, o que estou buscando, então estou esperando a resposta que venham dos outros. E não de mim. Exatamente. O que eu acho mais interessante é exatamente essa questão das perguntas que nós vamos fazendo. O que eu quero com isso? Por que é que eu estou buscando isso? Qual o impacto que isso tem para minha vida? O que me faz estar nesta relação? Para que a gente consiga trabalhar aquilo que me prende, que faz às vezes eu ficar em situações de dor. Então nós precisamos entender o que é que faz com que às vezes, por exemplo, eu me sinta desvalorizada numa relação e permaneça nela. O que é que faz com que às vezes eu me sinta não suficiente e reproduza comportamentos com outras pessoas onde eu me sinto inferiorizada, enfim. Então essas perguntas, elas vão fazendo com que a gente vai conseguindo olhar mais para o nosso íntimo e fazer, por que é que eu permaneço nesse lugar? Então isso impacta diretamente quando a gente fala da autoestima, né, da beleza, em relação às situações que nós aceitamos? Também. Porque se a gente for pensar, e Freud fala que a gente busca o sofrimento o tempo todo. Porque, na verdade, a gente reproduz muito. Existe uma tendência muito grande que aquilo vivido na infância ele seja reproduzido na vida adulta. Porque o seu cérebro entende que aquele é o meu ambiente confortável, por mais que me gere dor. Então, há sim um processo de reprodução até que eu entenda por que é que eu estou fazendo isso comigo. Vou te dar um exemplo. Uma criança que traz aquele sentimento de uma mãe que a cobrava muito, e de que ela nunca é suficiente e de que precisa mais, precisa mais, precisa mais, a possibilidade que tem de que na vida adulta ela se ache insuficiente e isso faça com que ela tenha relacionamentos que a machuquem e que talvez como uma espécie de punição eu mereço e vivo de forma inconsciente, é grandiosa. Por quê? Porque eu não sou boa, eu não me sinto suficiente. Então talvez é isso que eu mereça mesmo. E aí eu vivo essas relações que não são conscientes da forma como elas me geram dor, mas que estão associadas a essa questão de que talvez por eu não ser boa, seja isso que eu tenho que viver de fato. Então o outro não está errando quando ele me diminui, quando ele é assim comigo. Na verdade, ele só está fazendo o que eu já estou acostumada, que foi a vida inteira, esse sentimento de que eu não consigo satisfazer a minha mãe. E nós temos essa tendência. Nós entendemos quando nós somos pequenos que a felicidade dos nossos pais depende de nós. Então, se eu sou bom, mamãe tá feliz. Mas se mamãe tá triste, meu Deus, eu sou péssima. E aí a gente volta de novo para a parte de nos conhecermos, né? De entender quem somos. Porque quando a gente se conhece, de fato, quando a gente entende o que a gente busca, seja ela qual área for,
a gente entende que a gente não tem que suprir necessidades e nem aceitar tudo, não é mesmo? A gente vai aceitar aquilo mediante o que é bom pra mim, bom pra nós dois, porque igual você falou, que a pessoa aceita isso porque na época de infância ela tinha que aceitar. Mas a gente também tem que levar em consideração que essa pessoa também pode crescer com a cabeça da cobrança, que ela vai ficar gerando isso no outro, entendeu? Porque ela acostumou com aquilo ali, ela aprendeu daquela maneira. Então, eu preciso cobrar do meu parceiro, do meu amigo, da minha mãe, do meu vizinho, do meu funcionário, de alguém, eu preciso trazer essa cobrança. Isso, e nunca vai ser suficiente. Exatamente. Porque, de fato, eu não me conheço. E eu não sou suficiente. E eu não sou suficiente. Exatamente. Me fala uma dica, ou quantas você quiser, claro, para a paciente, para que ela possa ser totalmente aberta na hora de uma consulta clínica. Como ela pode colocar a dor dela para fora? Luli, uma das coisas que a gente percebe hoje é que está todo mundo muito disposto a falar. Quase ninguém para escutar. Eu falo que a escuta ela é diferente do ouvir. Porque ouvir, vocês podem estar ouvindo aí, a Luli me ouvindo, eu ouvindo a Luli, e ok, isso mostra que nós temos audição. Mas quando nós falamos da escuta, ela é uma escuta ativa, que de fato eu não estou ali para somente pensar no que eu tenho que te responder, mas para ouvir de fato, para escutar o que você tem para me dizer, e eu falo que é escutar com o coração mesmo. Hoje nós vivemos no mundo, se a gente parar para pensar, que as pessoas estão muito dispostas a falar. Talvez nós, enquanto profissionais, precisamos estar mais dispostos a escutar. Para trazer, porque o ambiente acolhedor faz com que esse indivíduo se sinta mais confortável para falar, para dizer como ele se sente, por que é que ele tem aquela demanda, e que às vezes você não vai conseguir isso de uma vez. Você vai conseguir isso 2, 3, 4, 5 conversas, porque de fato, falar sobre as nossas fragilidades é algo que é muito difícil. No mundo onde você é cobrado para ser forte, eu não gosto muito desse termo, mas que você é cobrado para ser forte o tempo inteiro, falar sobre as nossas fragilidades é muito difícil. Então, esse processo de escuta sem julgamento, trazendo acolhimento, faz com que, de fato, ali é o lugar que eu me sinto escutada. E diante desse ambiente é onde eu quero falar. Porque aí a minha dor parece que vai tomando um significado. Então, talvez, de fato, seja isso. Escutar. As pessoas dizem muito o quanto é importante a questão do diálogo. Eu concordo, mas eu acrescento uma coisa. Eu acho que é importante o diálogo, mas para mim é mais importante a compreensão. Porque às vezes falar faz com que a gente esteja conversando bastante, mas a gente está se compreendendo e a gente está compreendendo a dor do outro. E ouvindo esta dor do outro, eu estou acolhendo ou estou tentando dar um resultado para ela? A gente tem essa mania de falar, fica assim, não, boba. Vai passar, pra quê? vai melhorar. Você vai sofrer por conta disso, é tão pequeno. Não, não é pequeno. É pequeno para você. Para mim é uma dor gigantesca. E não é pequeno. E o problema da solução do outro é que parece que coloca os nossos problemas numa imbecilidade tão grande. Você parece que pensa, mas eu tô sofrendo por isso. E parece que fulano tá achando tão pequeno. Eu me vejo meio medíocre. Então, escutar sem julgar num ambiente acolhedor faz com que as pessoas se sintam confortáveis para falar sobre elas. Então, no caso, a gente pode trazer a sensação de que o profissional da estética também é um pouquinho psicólogo. A gente escuta. A única diferença que eu vejo, tipo assim, eu acho que não é nem diferença, porque você lá numa consulta, você em um atendimento, você não pode expressar a sua opinião. Não. Correto? Eu aqui, em relação à dor do meu paciente, se não for para eu tratá-la, eu também não posso expressar a minha opinião. Não é mesmo? Às vezes a gente se sente um pouquinho psicólogo, porque muitas vezes... Olha, eu vou te dar um exemplo meu. Eu tenho inúmeras pacientes. E eu tenho inúmeras pacientes fiéis. Porque elas já se acostumaram a conversar comigo. Eu tenho pacientes que elas marcam horário para vir aqui para poder falar o que aconteceu. Para vir aqui me expor uma situação que ela viveu. Um exemplo, essa semana ainda. Eu estava atendendo uma paciente, né? E ela ama preenchimento labial. E o namorado dela também ama quando ela faz preenchimento labial. Ele fica assim, na versão dela, ele fica desorientado quando ela faz preenchimento labial. Pra ele, é um fator muito importante nela, na autoestima dela e pra beleza física dela, enfim.
Quando ela veio, ela largou dele. Ela tinha largado dele. Aí ela marcou novamente mais um preenchimento labial. Lu, eu vou fazer esse preenchimento labial aqui e vou postar pra fulano ver. Olha pra você ver como que a gente é dependente da aceitação do outro. Como a gente é dependente da... Porque ele vai ver que eu fiz e ele vai ficar doido. Porque quando eu saio na rua, principalmente de batom vermelho, os amigos dele falam que o meu lábio tá maravilhoso. E atentam ele, e é isso que eu quero. Olha pra você ver. Ela tá dependente emocionalmente daquela informação, daquele desejo que ele tem de ver ela daquele jeito. Mas como não estão juntos, ela vai fazer pra provocar. O problema é quando não tem esse efeito, né? Quando é feito E reverso. agora, não provoquei, o que é que eu faço com isso, né? Mas eu falo assim, ó, existem coisas que a gente precisa entender o que é terapêutico do que é terapia. A terapia, ela é a terapia. Porque eu escuto, por exemplo, no ambiente com a minha esteticista, com a minha profissional, com a minha manicure, eu escuto, eu me sinto ouvida por ela, mas no caso da terapia, no caso do psicólogo, há um direcionamento dessa dor. Porque o paciente traz e fala, olha, eu tenho isso aqui. O que é que eu faço com isso daqui? E aí, dentro da psicanálise, nós promovemos insights de por que é que isso gerou dor em você e qual o impacto disso. Essa paciente sua, por exemplo, se ela chegasse até mim num processo de sofrimento e me dissesse, eu estou sofrendo porque eu terminei, fiz preenchimento e ele não me viu e não provoquei, eu perguntaria, e por que é que você é tão dependente dessa provocação para que então você entenda que o seu lábio ficou bonito? Sendo esse lábio seu, o que ele representa para você? Para trazer algumas promoções de alguns pensamentos de que, assim, insights de por que eu estou fazendo isso? E por que eu estou entrando nesse movimento? Tem muita coisa que ela é terapêutica, mas ela só consegue ser terapia dentro do consultório com uma escuta profissional, canalizada, onde a gente consiga dar um direcionamento para aquele sofrimento, para que, inclusive, esse paciente, em algum momento, tendo alta da terapia, ele consiga olhar e falar, estou fazendo de novo, porque a gente adora entrar num processo esquisitão, né? A gente adora entrar no sofrimento, num bolo ali para você desfazê-lo. Estou fazendo de novo. Por que é que eu estou fazendo de novo? Então a terapia ela vai fazer com que o sujeito, inclusive, tire esse pé do acelerador e fala, pera, deixa eu analisar. O que é que isso representa para mim e por que é que eu estou fazendo novamente? Eu entendo que hoje, por exemplo, inclusive eu recomendo muito, porque eu acho que a terapia ela não anda sozinha, da questão do exercício físico, da questão do autocuidado, e que isso tudo, esses dias eu vi um podcast que eu achei incrível, que falava assim, tudo aquilo que se torna obrigatório virou job. Então, se eu falar assim, ó, eu tenho que fazer skincare, porque eu não posso ficar sem fazer, virou job, virou cobrança. Tô cansado, não tô afim de fazer, mas tenho que fazer, meu Deus, e agora? É uma obrigação. Então o que eu preciso entender é o que é terapêutico nesse meu processo e aquilo que for da terapia eu vou levar para terapia porque tem uma dor mais profunda. A Luli vai ouvir que ela precisa fazer um procedimento por conta do boy e vai deixar uma boca linda. E se esse boy não notar? E se esse boy arrumar uma outra boca que inclusive essa menina considere mais linda ainda? Qual o impacto que isso vai ter na autoestima dela? Aí ela vai levar para terapia. Olha, então, o tanto que é interessante, por que anda lado a lado? Você trata uma dor, eu trato outra dor, mas se a minha dor não estiver diretamente ligada à sua dor em questão de sanidade mental, eu posso fazer o que for que a sua dor não vai ser resolvida. O seu problema ele não vai ser resolvido, porque Sim. você vai continuar enxergando aqui de novo e de novo e de novo. Aí você vai voltar e falar assim, não, preencha aqui agora. Não, preencha o meu nariz, preencha o meu queijo. Porque a dor você deve continua viver isso com muitos todos pacientes. os dias. Então a dor ela continua lá. Ela está inserida, porque a gente não tratou ela da forma que tem que ser tratada, que é mentalmente e fisicamente. A gente precisa tratar das duas maneiras. Eu já tive uma paciente que ela já fez 21 cirurgias. Ao passo de que faço uma lipo, faço outra, faço um outro procedimento, preciso cortar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. 21. Ao passo de que daqui a pouco não tenho o que eu cortar mais. Mas com qual intuito, qual objetivo desse tratamento mental que nunca é sanado, dessa cura? Essa imagem bonita que eu tô buscando e que talvez seja inacessível, porque eu não sei nem se ela existe dessa forma como eu imagino, entende? E eu falo sempre que a idealização ela é sempre mais bonita que a realidade. Tudo aquilo que a gente idealiza é bem mais bonito, porque não topa com os obstáculos que nós vivemos no dia a dia, né?
Essa questão é muito bacana. E ela se reflete em tudo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O quanto eu estou feliz com aquilo que eu estou fazendo. Um exemplo, um breve exemplo. Às vezes no meu trabalho, eu faço um puta de um trabalho. Ele é incrível, mas eu não estou me enxergando. Então eu não estou satisfeita, eu não estou representando o que eu deveria representar. É muito engraçado porque muitas vezes, muitos pacientes não entendem isso. E a gente precisa fazer um alinhamento de coisas. A gente precisa alinhar o nosso mental, a gente precisa alinhar o nosso físico e a gente precisa alinhar o nosso espírito. São 3 coisas que elas têm que andar juntas. E muitas vezes, uma tá ficando para trás, outra tá ficando para trás. A gente tá colocando muito peso e muito valor em só uma delas. Quando, na verdade, a gente tem que trilhar o caminhozinho, todo mundo de mão dada. E aí você vai lidar com isso no dia a dia, desde que essa paciente não consiga tomar essa consciência, ou esse paciente, porque ele vai falar assim, eu quero mais 1 ml, eu quero que faça isso, eu quero que você mude isso, eu quero que você puxe isso, eu não tô satisfeito, acho que não ficou bom, é porque eu não sei se sou eu que vou fazer ficar bom, entendeu? Talvez seja você. Já parou pra pensar que talvez essa imagem do bom, ela seja algo inacessível? O que é esse bom pra você? E eu não vou mentir pra você, eu já perdi pacientes por conta disso, porque a pessoa, ela entrou num processo tão grande na cabeça dela que ela precisava fazer mais, ela precisava colocar mais coisa, e ela chegou, ela estava muito bonita, muito moldada, e eu falei, olha, se a gente passar disso aqui, a gente vai perder suas características, você vai se tornar aquilo que você não é. Às vezes você vai se olhar e vai continuar não se reconhecendo, porque você está se transformando dia após dia. Eu, como profissional, entendendo aquilo que é bom e o que é ruim, não vou fazer mais. E você não pode fazer isso. É isso que eu admiro muito no seu trabalho. Eu conheço a Luana já tem um tempo. E nas conversas que eu tenho com a Luana sempre fala quais são as características dessa pessoa e o que é que a gente tem que preservar aqui. Porque, de fato, eu preciso ter esse limite. Se eu for te transformar numa outra pessoa, eu perdi minha identidade. Quem que é isso que eu tô vendo aqui? Pode ser que esteja lindo, mas quem é? Não sei se sou eu. Você perde a sua identidade como paciente e eu perco a minha identidade como profissional. Porque Exatamente. Não é esse o meu propósito, não é isso que eu quero fazer pra você. Eu não quero te transformar. Eu quero que você enxergue aquilo que há de mais belo em você. Ressaltando o que você já Ressaltando aquilo que você já tem. E isso a gente tem que levar pra vida. Pra vida. Como um todo. É o que eu acabei de falar. A gente tem que andar os passinhos todos alinhados. Porque aí a gente começa a se enxergar, a gente começa a gostar mais daquilo que a gente vê, daquilo que a gente olha, né? E vai melhorando. Vai melhorando. Exatamente. Galera, e aí, vocês estão gostando? Podem mandar perguntas, podem comentar aí. Não se esqueçam, ativem sempre o sininho. Sigam nos nossos canais, YouTube, Instagram. Estejam aí comunicativos com a gente, que isso é muito importante para que a gente possa trazer muito material e conteúdo diferenciado para vocês. A distorção da imagem física e estética pode afetar a mente do paciente a longo prazo? Muito! Mas assim, tudo que a gente já conversou, né? Demais essa distorção de imagem. Nós temos hoje questões, por exemplo, nós temos distúrbios, tem um distúrbio que se chama dismorfo corporal, que às vezes o indivíduo, inclusive, se vê, inclusive, maior do que ou menor do que ele é, né? E não tem nada que você diga que fala assim, não, tá bom, olha, porque a imagem que ele vê ali no espelho não é essa imagem que você tá dizendo para ele. E isso afeta a longo prazo, porque se a gente parar para pensar, hoje principalmente pensando nessa geração que vem agora, que traz alguns conceitos do que é beleza ainda mais firmes do que esses que nós já vivemos na nossa geração, fazem com que nunca seja suficiente eu traga esse sentimento. Recentemente eu tive uma paciente que na fala com ela eu percebia que ela sempre trazia aquela sensação de que ou eu estou maior do que eu gostaria, ou eu estou menor, ou eu comi muito, ou eu emagreci muito, ou eu estou muito gorda, ou eu estou muito magra. E aí, o que acontece isso? Mais associado a um sentimento de que nunca tá bom. É essa imagem que eu reflito que faz com que eu me enxergue. Eu acho interessantíssimo uma frase que inclusive eu vi esses dias, que como meio é aquilo que nos influencia, né? As nossas relações. Porque se você parar para pensar, Lu, você nunca viu seu rosto.
Você viu seu rosto com base numa câmera de celular, num espelho, ou que alguém te contou, nossa, que olho bonito esse que você tem. De fato, a Luana nunca conseguiu se ver mesmo. Nesse sentido, já parou para pensar que, inclusive no nosso emocional, tudo aquilo que nós sabemos sobre nós está associado ao ambiente que nós estamos? Então, se eu sou chata pelas pessoas e fui a vida inteira, eu sou chata. Se eu sou uma pessoa difícil a vida inteira, eu sou uma pessoa difícil e eu acho que as relações estão sempre desistindo de mim. Então, na verdade, afeta a longo prazo, por quê? Porque está muito associado à forma como eu me vejo. Tem pessoas que você vai dizer assim, você tá gorda onde? Ou você emagreceu. Não, seu corpo tá ótimo. Não, não tá. E aí nós temos outros milhões de transtornos, né? Que nós temos, por exemplo, bulimia, anorexia e tudo isso que vai demonstrando esse processo de sofrimento psíquico afetando esse sujeito. Volta aí novamente, tanto que é importante o nosso mental estar alinhado com nós mesmos, porque a gente tem que se olhar com amor, a gente tem que... O nosso corpo em si, ele é um templo que a gente recebeu, né? Eu acredito que a gente recebeu de Deus. Então, ele é um templo que a gente precisa cuidar dele. De todas as formas possíveis. Interna e externa. Então, quando a gente se ama, a gente... Um exemplo bobo, mas que a gente pode colocar aqui também, é espelho. O meu espelho, ele pode me deixar um pouco maior, mas o seu espelho pode te deixar um pouco mais fina. Então, se eu me olho com amor, eu não vou deixar o espelho dizer o que eu sou, o que eu não sou, o que eu deixo de ser. Porque ele muda, ele vai mudar de lugar para lugar, da instalação, da luz que reflete em mim. Porque a gente também é natural, nós somos, na vida, jogo de luz e sombra. Aquilo que reflete, aquilo que vai, aquilo que esconde, a sombra, onde aquilo... Então, se eu me olho com amor, nada disso vai fazer diferença para mim. Porque eu estou enxergando quem eu realmente sou. E aí, você falando sobre essa questão do templo, né? Eu acho interessante que, se a gente parar para pensar, se eu nunca estiver... se essa imagem que eu reflito é sempre uma imagem de ódio, eu não gosto, me gera rejeição, já parou para pensar que eu vou passar uma vida inteira odiando o único corpo que eu vou ter? Justamente. Como é pesado isso? É pesado. Não, inclusive, o meu mentor, ele vive falando que a gente tem que viver fazendo palavras e frases de afirmação. E isso é muito interessante até para essa parte. Se eu não olho e falo assim, nossa, que gostosa, que linda, o meu cérebro vai entender que eu sou linda, que eu sou gostosa, que eu sou maravilhosa e que eu posso transmitir isso para as pessoas. E a gente volta lá atrás naquela questão. Quem é que eu vou trazer para o meu ciclo de vida? Exatamente. Quem é que eu vou aceitar? Porque se eu mesma não tô me aceitando, se eu mesma não tô gostando daquilo que eu tô vendo, que tipo de lixo que eu vou trazer pra mim? Porque se eu me identifico como um lixo, eu vou trazer pra minha vida um lixo. Agora, se eu me identifico como uma pessoa bonita, maravilhosa, gostosa, inteligente, que reflete nos outros isso, eu vou trazer o que pra mim? Tudo também é energia, a gente vibra. E aquilo que a gente vibra, a gente atrai. E em especial, eu preciso ter essa análise de essas pessoas que eu trago para minha vida, que estão na minha vida, dizem o que sobre mim? Porque se às vezes eu estou construindo ciclos tóxicos, talvez eu viva toxicidade a vida inteira, e aí é meio complicado. Aí volta para essa parte da vibração. Exatamente. Porque se eu estou vibrando de forma tóxica, outras pessoas que são tóxicas vão se aproximar de mim. Agora, se eu me olho com amor e eu enxergo isso de uma forma mais bonita, eu vou vibrar isso, eu vou atrair quem? Eu vou atrair pessoas que me olhem com amor também. Exatamente. E aí, talvez eu consiga entender o meu propósito, por que eu estou inserida nisso, por que eu estou vivendo aquilo. O que é que me faz continuar nisso? Isso, o que me faz continuar. E me enxergando da forma humana e amorosa que tem que ser. Exatamente. Exatamente. Qual o sentido da estética, na sua opinião? se é que a gente pode falar mais sobre isso. Eu acho que a estética ela vem como um processo de muita contribuição para esse indivíduo, porque ela ajuda nessa construção. Então, eu acho que é delícia quando eu consigo praticar essas questões de autocuidado, porque, de fato, a gente se sente melhor quando a gente traz esse cuidado que nós temos. Então, talvez a estética, ela precise muito refletir aquilo que eu vivo. Quem eu sou, as relações que eu tenho, como é que é isso para mim, qual o espaço que isso ocupa na minha vida, como é para mim essa questão do cuidado. Geralmente, uma pessoa que está muito insatisfeita com a própria vida, ela tem muita insatisfação para cuidar de si também.
Então, talvez a gente precise pensar assim, a estética como uma forma, inclusive, de validar e de colocar em prática essa questão da forma como eu me vejo, desse amor, desse cuidado, desse respeito que eu estabeleço. Maravilha. No seu caso, que você já domina, já é formada na área da psicanálise, também tem um entendimento muito forte sobre Freud. O que ele fala sobre a beleza? Então, nós temos duas questões para falar sobre a questão da beleza, que elas estão muito analisadas por Freud, que é o seguinte: uma é a beleza do ambiente e a outra é a beleza que eu me vejo nesse ambiente. Então, nós temos duas questões sobre a beleza. O que baseia essa questão da beleza? As nossas crenças. Hoje, por exemplo, existem alguns padrões que nós estabelecemos para o que é belo, para o que é bonito, mas que às vezes pode fugir do padrão associado a uma ideia de que do ambiente, do que é vivido. Então, para Freud, a beleza ela está relacionada a essa constituição do sujeito dentro de uma comunidade que eu fui inserido, dentro de um ambiente. A beleza foi mudando muito ao longo do tempo. Antes muito magra, depois um corpo esteticamente um pouco mais forte. Nós já tivemos lugares onde que, às vezes, as mulheres obesas eram consideradas, inclusive, mais saudáveis, mais bonitas. Então, a beleza está muito relacionada à questão da cultura. E aí, dentro da cultura, essa busca por aceitação faz com que eu identifique se esse ambiente é belo ou se, na verdade, esse ambiente ele só é belo porque eu fui criado dentro de um lugar onde diz que aquilo ali para mim era belo. Então, Freud vai falar muito que está dentro da análise das crenças que eu fui me constituindo. Eu aprendi. Isso mesmo. É igual uma criança na escola. Se você ensina para ela que o alfabeto vai de A a Z, o alfabeto é de A a Z. E essa questão que você falou me chama muita atenção sobre a pessoa mais gordinha ser foco de beleza, porque eu estava vendo recentemente uma reportagem falando de um país ainda que isso é muito inserido, que as mulheres lá, as crianças, elas são desde novinhas muito bem alimentadas. Gente, é uma bacia de comida, é muita comida. Porque quanto maiores elas forem, quanto mais pesadas elas forem, melhor e tipo, vai ser o marido dela. Melhor, mas... E olha que os homens, eles não entram nessa parte, não. Eles são magros, trabalhadores, viris, fortes, igual aquela questão do pescoço alongado, que elas têm que usar aqueles colares pra ficar com o pescoço alongado. Ou antigamente, que era um pezinho que tinha que caber dentro de sapatinho, muitos pés eram deformados, né? Porque aquilo ali, o 34 era bonito, o pezinho pequenininho era bonito. Então aquilo ali foi local, foi regional, foi daquela cultura. Construindo uma crença. Isso, construindo uma crença. Exatamente. Então, realmente, a gente tem que analisar muito essa questão aí. De padrão, né? E a gente tentar não se colocar dentro de um padrão. Eu falo que a gente precisa sim se cuidar todos os dias. O autocuidado, ele nos ajuda a manter a nossa sanidade mental e até mesmo cuidar dos outros. Mas a gente precisa ter esse autocuidado de uma forma muito... de uma análise criteriosa, na verdade. A gente precisa ter uma análise criteriosa quando a gente vai fazer esse autocuidado pra gente cuidar realmente daquilo que eu possuo. Se eu possuo um rosto mais alongado, um rosto mais... Eu tenho que cuidar daquilo, entendeu? Se eu tenho um corpinho mais avantajado, eu tenho que cuidar daquilo. Ah, não é que eu precise ter um corpo mais avantajado se eu não me enxergo nele, se eu não me reconheço nele. Mas não é porque as pessoas estão dizendo, não é porque eu quero viver um padrão, é porque eu realmente não... Isso, eu não tô me enxergando, então eu quero aquilo pra mim. Exatamente. Eu quero ser diferente pra mim, eu quero melhorar pra mim. Eu melhorando pra mim, eu consigo entregar pros outros algo bom, ser uma boa pessoa. Exatamente, eu consigo estar mais satisfeito com essa imagem. Justamente. Qual que então é a mensagem que você deixa para que as pessoas tenham mais senso na área da estética? Gente, façam terapia. Busquem essa questão desse conhecimento, busquem um profissional que vocês se identifiquem, em especial. Quando vocês vão num profissional que você vai dedicar um sonho seu na mão dele, como por exemplo a Luli, esteja junto com um profissional que ele, de fato, está ali para te escutar e se atente às suas dores, às suas limitações, que eu acho que mais importante que saber até onde eu posso ir é saber aonde eu não posso.
porque eu preciso saber como é que vai ficar, até onde eu vou. Então, essa questão de que legal que eu tô me cuidando é super importante. Eu acho que essa questão da imagem, ela faz de fato com que a gente tenha um processo de maior segurança. E é importante que eu tenha um profissional que ele consiga, inclusive, escutar as minhas dores e dizer assim, olha, nós vamos pensar em como a gente consegue transformar essa demanda que você me traz em algo que seja possível. Então, busquem essa questão de que quem sou eu no meio de toda essa demanda que eu estou criando, com um profissional com o qual vocês se identifiquem e que faça sentido para vocês. Porque aí a gente vai começar a pensar na imagem que eu tenho, nas relações que eu tenho, nas pessoas que eu quero ter à minha volta e, em especial, dos lugares onde eu não quero ir mais, porque talvez não façam sentido para mim. Amiga, eu queria te entregar uma lembrancinha. Que linda! Pra você guardar do nosso Lulicast, pra você ter essa lembrança. Espero muito que você goste. Muito obrigada, obrigada mesmo. Sempre feito com muito carinho. Pode abrir pra você ver. Vou abrir pra mostrar pro pessoal. Isso. Ai, gente! O que será que vem por aí, hein? Que cheiro maravilhoso que tem! Tá cheirosa? Ai, que lindo! Amiga, obrigada Eu agradeço. Fiquei muito feliz, que lindo! Olha, eu quero até fazer um ganchozinho aqui. A gente já encerrou, mas eu quero fazer um ganchozinho. Você viu que você sentiu o cheirinho, né? Uhum. O cheirinho, ele é uma memória afetiva, né? Não é mesmo? Uhum. Então, eu gosto de deixar sempre quando eu quero trazer uma lembrança, tanto desse momento como de qualquer momento, eu gosto de ter aquele cheirinho e deixar ele naquele ambiente ou naquele presente. E esse é o intuito. Que bom que você Cheirinho gostou. de Luana. Obrigada. E tenham amigas, psicólogas, terapeutas que escutem vocês Nem às sempre elas 2h, 3h. Gente, uma coisa que a Karina sempre me fala quando eu preciso dela, fala, amiga, me socorre aqui. Ela, amiga, não posso. A gente é amiga. Eu falo, não tem problema, esquece que você é minha amiga, só usa a sua parte pelo seu. Quantas vezes eu já não preciso. Inúmeras. Gente, mas é isso aí. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. Fica aí aberto para vocês mandarem sempre dúvidas, perguntarem, participarem com a gente. Amiga, muitíssimo obrigada. Agradeço, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou meu convite. Não, fiquei muito feliz com o convite, porque assim, é muito difícil a gente ter essa abertura para falar sobre saúde mental. Geralmente, as pessoas ignoram muito esse ponto. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e te reconheço muito como profissional. Muito obrigada, viu? Você sabe que isso é recíproco, eu não teria te chamado aqui se eu não tivesse essa visão, porque eu sei o quanto você entrega, eu sei o tanto que você faz as coisas que você faz com amor. Eu sei o tanto que os seus pacientes, eles ficam felizes quando estão com você, porque a gente compartilha. E eu posso não ser uma paciente oficial, mas que ela me cuida, ela é minha terapeuta, ela me escuta, mesmo de forma indireta. Mas, gente, muitíssimo obrigada mesmo. Obrigada, fiquei muito feliz. Muito obrigada. Sucesso. Amém pra nós. Gente, finalizamos aqui hoje mais um episódio do Lulicast. Não deixem de se inscrever, de ativar o sininho, de seguir a gente nas redes sociais. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.